Eu quero, irmãos, aqui aproveitar esse momento que nós estamos trabalhando a série Túnel do Tempo. E existem tantas lembranças, né? Quando nós estávamos parando para ver essas fotos e cada momento especial que Deus nos proporcionou aqui na igreja. Você sabe o que eu tive lembrando? Olha só aqui uma coisa importante que eu vou passar. Eu tive lembrando de pessoas que elas fizeram parte dessa igreja, pessoas que elas amam essa igreja, e talvez por um momento difícil, por uma situação momentânea, elas não estão mais na igreja. E são pessoas que amam essa igreja, sei que amam. E eu tive pensando, puxa vida, por que essas pessoas não voltam para o lugar onde Deus as plantou? Eu acredito que muitos gostariam de estar de volta, mas de alguma maneira ficam com vergonha, ou o inimigo as impedem na sua mente. E eu queria encorajar você. Você conhece alguém que ama essa igreja, que não está mais aqui? Você sabe de alguém, puxa vida, essa pessoa tem uma história tão linda e ama essa igreja. Vamos aproveitar esse momento do túnel do tempo, e você pode falar, você faz parte daquela igreja, o pastor falou que você faz parte, eu quero você de volta lá comigo. Aí você traz, nem que seja para trazer essa pessoa, vamos lá olhar as fotos e você lembrar da sua história na igreja. Então eu quero encorajar você a fazer isso. Uma outra coisa que eu quero ensinar para você, é que nós temos muito, se Jesus não voltar, inclusive está lá na cápsula do tempo, né? Se Jesus não voltar antes, e olha que ele pode voltar muito antes, diga aleluia. Aquela cápsula vai ser aberta daqui a 10 anos. Mas eu queria dizer para você que até esses 10 anos, nós enfrentamos muitos desafios, gente. Passamos por muitas lutas, passamos por momentos onde nós somos entristecidos, e nós também entristecemos, porque somos homem, ser humano falho. Mas sabe o que é maravilhoso? Eu chegar aqui, em 20 anos, e eu poder dizer de algumas pessoas, falar assim, puxa vida, me suportaram 20 anos, diga aleluia, né, Nancy? Ô, Ornélia, olha só, 20 anos. Ser família é isso. Então eu quero que você pense, puxa vida, eu faço parte dessa história. Daqui a 10 anos eu quero estar celebrando porque eu permaneço na família, no lugar onde Deus me plantou. Você entende? Puxa vida, daqui a mais 40 anos, só meus filhos, meus netos, fazemos parte de uma família. Eu quero que você pense nisso que eu te falei e lembre de alguém que faz parte dessa história. Não apenas faz, porque tem gente que aqui no coração dela, ela fala, cara, aquela é minha igreja. Uma vez eu encontrei uma pessoa que falou assim, pastor, eu não consegui me encontrar em lugar nenhum. Eu às vezes vou para um, vou para outro, sabe por causa de quê? O meu lugar é a unção do crescimento. Eu falei, por que você não volta? Eu não consigo. Então a gente pode fazer isso. Você pode ser usado por Deus para isso. A Bíblia, ela diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ainda não é um texto da palavra, mas eu quero comentar. Hebreus 13, 8 diz de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo. E eu quero mostrar para vocês, através dessa série de mensagens, todo o agir de Deus em situações que aconteceram no passado, que aconteceram ontem. Eu quero mostrar para vocês, através da palavra, coisas que o Senhor faz hoje, tem feito hoje no nosso meio, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje. E eu também vou mostrar para vocês nessa série, coisas que Jesus vai fazer no futuro. Hoje, ontem, hoje e eternamente. Série de mensagens, Túnel do Tempo. Bom, vamos lá, eu quero começar essa série de mensagens lendo
o texto de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo de número 1, nós vamos chamar o tema dessa mensagem, colocar o tema dessa mensagem de o chamado de Abraão. O chamado de Abraão e o novo tempo para a vida de Abraão. Gênesis 12, a partir do versículo de número 1. Vamos ler aqui a palavra de Deus que diz assim: Ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã. Diga aleluia. Coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento em tuas mãos, é o momento da sua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco através da sua poderosa palavra. Usa, Deus amado, a minha vida, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, a transmitir a Sua palavra, e que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos queridos, a história do chamado de Deus para Abraão é a história do chamado para um novo tempo, é a história para o início de um novo ciclo para a vida de Abraão. Esse novo ciclo na vida de Abraão começa quando ele tem 75 anos de idade, gente. Isso é a grande prova de que não tem idade para Deus quando Ele está nos chamando para entrar em um novo ciclo, em um novo tempo. Não importa se você é muito novo ou se você já é avançado de idade, Deus está sempre colocando à nossa frente um chamado para entrarmos em um novo ciclo da nossa vida. A história dessa igreja, a história da unção do crescimento começou com um chamado de Deus para a minha vida e para a vida da pastora Valéria. Como vocês viram ali na foto, começou esse chamado quando eu era muito novo, muito novo. Eu casei muito novo, eu fui ordenado ao ministério novo, foi tudo muito rápido. Mas tudo isso foi chamado de Deus. Tudo isso foi uma obra de Deus. Foi um trabalho de Deus. Nós morávamos no Fonseca, eu e a pastora Valéria. E recém-casados, logo no início do casamento, o meu sogro, que era o nosso pastor, até hoje continua sendo bênção sobre a nossa vida, ele nos desafiou para vir para cá, começar um ponto de pregação. Hoje nós chamaríamos isso de célula. Na verdade foi um ponto de pregação que começou numa casa. E depois que acabou esse ponto de pregação ali avançando, as coisas fluindo, surgiu a oportunidade de alugarmos um espaço. Alugamos um espaço ali na Rua 1, um pouquinho precário,
Vocês vão ver na foto. E nesse espaço que foi ali alugado, nós começamos uma congregação, que inicialmente tinha umas 3 famílias mais ou menos. 3 delas estão aqui até hoje. Uma é a presbítera Nancy, que está lá, foi no primeiro culto. Cadê a Nancy? Eu vi ela por aqui, ó. Está lá atrás, lá balançando a mão. A outra, nossa querida Ornélia, que está aqui também, levanta a mão. E o nosso querido Antônio e Margarete, que vieram. Antônio e Margarete estão por aqui? Devem estar à noite. Então, começamos ali, fomos avançando para 30 pessoas, depois 40. Mas olha, existem famílias que estão há 20 anos aqui conosco, gente. Olha que coisa maravilhosa. Isso tudo foi um chamado que Deus fez para nós. O chamado para um novo tempo, o chamado para um novo ciclo. E eu creio que a mesma coisa está acontecendo hoje. A mesma coisa está acontecendo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, com tudo que está acontecendo no mundo. Eu vejo que Deus está nos chamando para um novo ciclo como igreja. Deus está nos chamando para nós entrarmos em um novo tempo como igreja, irmãos. E é óbvio que você faz parte disso, porque você faz parte dessa igreja. Então Deus está chamando você para um novo tempo também, e um novo ciclo também na sua vida. Um novo tempo e um novo ciclo nas suas experiências com Deus. Um novo tempo e um novo ciclo nas coisas que Deus tem para você e para sua casa. Eu sinto isso. É a hora e é o momento de experimentarmos esse novo tempo. Você quer ver? Existem pessoas que elas estão chegando, agora nesse último ano que estão chegando aqui em Maricá, vieram de outros lugares, vieram de outros estados, vieram do Rio de Janeiro para cá, mudaram de São Gonçalo, mudaram de Niterói. E o que é isso? É Deus dando um novo ciclo. É Deus dando a oportunidade para você começar a escrever a história de um novo tempo sobre a sua vida. Eu vejo que o novo tempo, o novo ciclo que Deus proporcionou para a vida de Abraão, ele traz ensinamento para nós que estamos também sendo chamados para um novo tempo. Quantos querem aprender esses ensinamentos? Digam amém. Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar da vida de Abraão com isso? O primeiro ensinamento é o chamado. O chamado de Deus para Abraão foi uma palavra que Deus liberou para ele. Deus liberou uma palavra dizendo: ora, o Senhor disse para Abraão. O Senhor deu uma palavra para Abraão que ele iria entrar em um novo tempo. O Senhor deu uma palavra para Abraão de que ele iria começar um novo ciclo na vida dele e na família dele. Um novo tempo começa sempre com uma palavra, irmão. E eu lembro muito bem que o que fez nós iniciarmos o ciclo da Igreja Unção do Crescimento aqui foi uma palavra que Deus deu ao meu sogro, e ele transferiu essa palavra para mim e para a Valéria. Deus deu uma palavra para ele, e ele nos desafiou a iniciar esse núcleo familiar, esse ponto de pregação ou uma célula aqui. E nós viemos debaixo dessa palavra. Nós caminhamos debaixo dessa palavra, e aí começou o novo ciclo. E aí começou o novo tempo. Sabe, irmãos, não foi qualquer palavra. Foi uma palavra que veio de Deus, sendo direcionada do meu pastor para a minha vida e para a vida da minha esposa. E nós pegamos aquilo. E nós viemos debaixo dessa palavra para começar um novo ciclo e um novo tempo. E eu quero dizer para você aqui,
Deus, Ele está colocando uma oportunidade para você viver um novo ciclo na sua vida, para você viver um novo tempo com a sua família. Existem algumas coisas que precisam ser alinhadas, que precisam ser ajustadas. Então é você pegar todas as orientações de Deus, com isso que precisa ser alinhado, com isso que precisa ser ajustado, para você de fato experimentar um novo ciclo de Deus, para você de fato experimentar uma nova história de Deus. A palavra, ela está sendo liberada, a palavra, ela está sendo lançada. A palavra que Deus liberou para Abraão, ela foi uma palavra direta de Deus, convicta de que era Deus. E essa palavra foi para Abraão se envolver em um projeto missionário, porque Abraão iria carregar o nome que Deus iria espalhar para toda a humanidade depois. Tudo iria começar ali com Abraão, que a Bíblia chama de pai da fé. Então o chamado de Abraão foi um chamado missionário, foi um chamado para que ele estivesse fazendo algo que iria glorificar a Deus, que iria trazer a manifestação do reino de Deus aqui para essa terra. E esse chamado de Deus para Abraão envolveria ele abrir mão da confiança de tudo que o pai dele tinha construído, ele abrir mão de tudo aquilo que ele já tinha, porque o pai de Abraão era rico, Abraão era rico, e começar esse novo ciclo confiando em Deus, exclusivamente confiando em Deus. Segundo ensinamento sobre o chamado de Abraão, é que o chamado de Abraão para ele viver um novo tempo, esse chamado se confirmou com a bênção de Deus. O sinal foi a bênção de Deus, porque aqui no texto que nós lemos diz que quando o Senhor chamou Abraão e disse: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, diz o versículo 2, eu farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei. Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar. A confirmação do meu chamado sobre você para experimentar esse novo tempo, Abraão, é que eu vou te abençoar. Você será abençoado nesse chamado, Abraão. Se nós olharmos a história, Abraão foi muito abençoado, passou por muitos desafios e por muitas lutas, mas sempre a bênção de Deus o acompanhava. A bênção de Deus estava presente. E eu lembro que quando nós iniciamos aqui, obedecendo ao chamado de Deus, nós passamos por muitos desafios e por muitas lutas e passamos até hoje. Mas sempre, mesmo diante de desafios e diante de lutas, nós fomos muito abençoados por Deus desde o início. Fomos abençoados quando nós estávamos reunindo numa casa e surgiu um espaço para nós alugarmos. Naquela época, há 20 anos aqui em Itaipuaçu, era muito difícil você conseguir um espaço para alugar alguma coisa, muito difícil, não tinha nada, construção praticamente que nenhuma, e o que tinha de construção já tinha alguma coisa funcionando, não se tinha nada. Então nós fomos abençoados, porque com poucas reuniões acontecendo numa casa, logo surgiu ali um espaço. Nós fomos muito abençoados quando nós chegamos aqui, porque nós tínhamos que viajar do Fonseca. Eu falar viajar porque hoje é tranquilo, você vem de carro, mas antigamente, há 20 anos atrás, era uma viagem, irmão. E quem sabe do que eu estou falando aqui, lembra, porque as estradas, ônibus, era uma viagem, né? Hoje você vem de Niterói para Itaipuaçu, que é uma maravilha. Vem do Rio. Antigamente era viagem. Você vai para onde? Vou viajar. Para onde? Itaipuaçu. Então era uma viagem. E aí,
os cultos que nós tínhamos era terça, era quinta, domingo de manhã e domingo de noite. Então tinha que vir para cá e voltar, vir para cá e voltar, saía do trabalho correndo. Valéria estava grávida. E eu lembro que eu falei para Valéria assim: minha filha, a gente tem que orar a Deus para Deus dar uma casa para a gente vai ter que morar aqui. A igreja era pequenininha, eu já estava pensando em morar aqui, irmão. E aí a Valéria falou assim: tá amarrado em nome de Jesus, a gente não vai morar nesse lugar não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não, minha filha, Deus vai. E aí nós conseguimos, fomos abençoados, conseguimos comprar uma casa. Irmãos, eu na época era estagiário em uma empresa. Eu era estagiário. Se eu não me engano, eu tinha acabado de ser efetivado, de estagiário para ser efetivado. Eu não tinha condição de financiar uma casa, mas Deus abriu a porta e nós conseguimos comprar a nossa primeira casa. Financiamos. O crédito na Caixa Econômica foi aprovado. E olha, bênção de Deus. E a bênção de Deus maior não foi nem a casa. A bênção de Deus foi assim: agora eu estou gostando desse lugar. Agora eu estou gostando desse lugar. Fomos abençoados porque conseguimos comprar a nossa casa aqui. Nós fomos abençoados, irmãos, porque quando você faz um desafio como esse, né? Tínhamos comprado a casa, meu Deus do céu, e aí começou a surgir aquela luta toda, tinha que pagar a escritura, tinha que mobiliar a casa, porque nós morávamos numa casinha muito humilde, muito pequenininha no Fonseca. Então você vem para uma casinhazinha melhor e você tem que melhorar as coisas. E meu Deus do céu, e surge um monte de dívida quando você compra que você não imaginava que ia ter. Quem aqui já passou por isso? Diga, ai. Meu Deus do céu, e agora como é que vai fazer esse negócio aqui? Nós fomos abençoados porque naquele 1 ano que nós compramos a casa, eu fui promovido 2 vezes no meu trabalho. 2 vezes eu fui promovido, aumento de salário, diga aleluia. 2 vezes em 1 ano. Então nós fomos abençoados. Fomos abençoados e continuamos fazendo o trabalho, continuamos fazendo. E o que eu tenho aprendido aqui, irmão, é algo que eu quero liberar sobre a sua vida. Deus está chamando você para um novo tempo, Deus está chamando você para um novo ciclo. E é por isso que Ele vai te abençoar em algumas situações que você está enfrentando hoje. Ele vai abrir as portas e te surpreender com bênçãos que virão, que você não imaginava que iria vir. E isso é confirmação de que está começando para você e para sua casa um novo tempo. Está começando para você e para sua casa um novo ciclo de Deus. Deus chamou e Deus abençoou. O terceiro ensinamento, com o chamado de Abraão, é que o chamado e o novo tempo, ele nos fazem ser uma bênção. Eu não sou chamado por Deus por causa de mim, gente. Pense nisso aqui. Quando alguém fala, eu queria ser usado por Deus, eu queria fazer algo para a glória de Deus, não tem nada a ver comigo. Deus não nos chama, não é por causa de nós, é porque Ele quer nos usar para tocar e abençoar os outros. Você entende isso? Tem gente que acaba confundindo e aí não consegue experimentar o novo ciclo e ser usado porque acha que quando pede para ser usado por Deus tem a ver consigo. Não, eu estou pedindo para Deus me usar porque eu quero fazer isso, eu quero aparecer nisso. Não, isso é apenas uma consequência de você se deixar ser usado para Deus tocar outras pessoas e abençoar outras pessoas através da sua vida. Então a confirmação do chamado de Deus sobre a vida de Abraão é: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Diga aleluia. Quem quer ser abençoado por Deus aqui, diga glória a Deus. Diga, nesse novo ciclo, eu quero ser muito abençoado. Agora fala para o seu vizinho, então vai ter que ser uma bênção. Você entendeu isso aqui? Porque Deus não quer nos abençoar
só para a gente ficar vaidoso, só para eu ficar, não. Deus quer me abençoar com um propósito. Qual é o propósito? Ele quer me abençoar para que eu seja uma bênção. Ser uma bênção. Abraão, por onde ele passava, ele deixava um rastro de bênção. E ele não deixava rastro de bênção só no passado, aonde? No passado com a sua história. Até hoje, irmão, até hoje a vida de Abraão, ela abençoa pessoas. A história dele está nos abençoando aqui agora. Quantas vezes você leu na Bíblia a história de Abraão e a história dele te tocou e te abençoou? Vai abençoar a vida de pessoas no futuro. A história de Abraão abençoa pessoas no passado, abençoa pessoas no presente e vai abençoar pessoas no futuro. Aleluia! Aleluia! E sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer de que a minha história e a sua história, se nós somos chamados por Deus, ela tem que abençoar pessoas no passado. O nosso passado tem que ter sido um passado de abençoar vidas. A nossa história precisa abençoar vidas no presente. E a nossa história precisa abençoar vidas no futuro. Você já pensou os seus netos falando, rapaz, eu aprendi com meu avô a ser assim. Eu aprendi com a minha avó, que era uma mulher de Deus. Olha o legado que o meu pai deixou. Olha o legado que a minha mãe deixou. Você está entendendo? A nossa história precisa viajar na cápsula do tempo. E quando chegar anos lá na frente, as pessoas que conhecerem da nossa história, elas vão dizer, eu fui abençoado com a história dele. Te abençoarei, Abraão, e tu serás uma bênção. Nós somos, logo que nós chegamos aqui, um canal de bênção para muitas pessoas. Como eu disse, não tem nada a ver conosco, nenhum tipo de pretensão de falar do que nós fizemos. Tudo foi bondade de Deus, quando nós nos colocamos disponíveis para Ele nos usar. E quando nós nos colocamos disponíveis para Ele nos usar, Deus nos usou para ser bênção para muita gente. Desde quando a igreja era pequenininha. Eu lembro de uma pessoa que eles eram os proprietários da loja onde nós alugamos. Você lembra, Ornélia? Nancy, lembra, Nancy? E os proprietários de lá, a proprietária, ela tinha sérios problemas espirituais, emocionais. Ela desmaiava e ficava horas desmaiada, e a gente fazia oração de libertação com ela, e ela ia na igreja, às vezes orava e caía, ficava lá, e a gente ali orando, cuidando. O esposo dela era um espírita, mas um espírita daqueles envolvidíssimo mesmo, e aí nós ficamos ali fazendo todo o trabalho de oração, de discipulado, de cuidado. Então essa mulher, ela se converteu, foi batizada e foi curada. Depois de um tempo, nós fomos saber, o esposo dela converteu e entregou a vida para Jesus. Eu lembro que tinha um lugar, eu estava tentando lembrar o nome, de repente o Adelso vai lembrar o nome, ali na Avenida 2, tinha umas casinhazinhas que era bem precária, feita de madeira, lama para tudo quanto é lado. Lembra? Tinha um nome aquilo ali, alguém lembra? Ali, hoje o que é a Avenida 2, aquilo ali naquelas ruas ali, irmão, aquilo ali era lugar de sapo só. E aí nós íamos lá, sabe o que a gente fazia? Época de chuva, a gente ia entregar a cesta básica lá mesmo, uma igreja pequenininha. Botava saco plástico assim, ó, no pé, para poder ir nos buracos, ir naquelas casinhas feitas de madeira, para abençoar as pessoas e levar essas pessoas para o culto dia de domingo à noite. Então fomos uma bênção. Pela misericórdia de Deus, continuamos trabalhando para ser uma bênção para muitas vidas, para ser uma bênção para muitas famílias, para ser uma bênção aqui nessa cidade. Eu lembro também de uma situação em que uma pessoa entrou lá, muito bem de situação, mas estava a ponto de suicidar.
tinha envolvimento com a maçonaria e estava, sabe, todo confuso, e nós começamos a trabalhar aquela pessoa, e aquela pessoa, ela converteu, ela ficou transformada, curada da depressão. Ser uma bênção, irmão. Deus, Ele está te chamando para que nesse novo ciclo, você seja tão abençoado por Ele, você seja tão abençoado, que aonde você passar, você vai ser um canal de bênção. Você vai ser um canal de bênção na rua onde você mora. Você vai ser um canal de bênção na escola que você estuda. Lá no seu trabalho você vai ser um canal de bênção. Por onde você andar, você vai abençoar a vida de pessoas. Aleluia! É isso que Deus quer proporcionar nesse novo ciclo, nesse novo tempo. Quarto ensinamento sobre a vida de Abraão é que Abraão, o chamado de Deus para um novo ciclo, para um novo tempo, faz ele ter reconhecimento das pessoas. O próprio Deus falou isso aqui. Deus falou bem assim: olha, eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o seu nome. Quando diz eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser reconhecido pelas pessoas, mas não ser reconhecido, Abraão, por causa de você, mas ser reconhecido porque a minha bênção te alcançou, a minha bênção está sobre ti, Abraão, por isso você vai ser engrandecido por onde você andar. O chamado de Deus, ele nos proporciona o reconhecimento. À medida que Deus foi fazendo milagres na vida das pessoas, à medida que a igreja foi crescendo, foi abençoando mais famílias, e as pessoas começavam a dizer assim, ó, puxa, ali tem uma igrejinha, o fogo desce. Diga aleluia. Ali tem uma igrejinha. Nós fazíamos na época, irmão, lá, e fazíamos muita vez, aqui o negócio era muito bom. Teve um tempo até aqui que nós começamos a fazer também, nós fazíamos lá o corredor de fogo, você lembra, Ronélio? Rapaz, o corredor de fogo era um corredor, 7 pessoas de um lado e 7 pessoas de outro, e passava ali, meu irmão, se tivesse alguma coisa, ia ficar. Era doença, era depressão, era demônio, o fogo caía mesmo. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas falaram, rapaz, aquela igrejinha ali tem um corredor de fogo. Então começou a ser conhecido. Nós mudamos para o Aras e aí começamos também a ter um trabalho relevante. Nós íamos comprar material de construção, né? Porque sempre a gente nunca parava de construir. A gente vive sempre crescendo, diga aleluia, sempre crescendo. E aí lá nas lojas, aí o pessoal fala bem assim, para onde que é? Para aquela? Não, pode pegar aqui, tudo que pegar aqui, pode pegar aqui, depois vem aqui e acerta. Mas porque as pessoas, elas reconheciam uma igreja séria, uma igreja que abençoa a vida das pessoas. Fazíamos uma festa chamada Festa Country, e muitas vezes levantávamos recursos, e aí ia nos comerciantes, né, ajuda, é para aquela igreja lá? Não, a gente ajuda, por quê? Porque era uma igreja reconhecido. Até hoje, você vai em vários lugares aí, as pessoas, elas reconhecem a igreja Unção do Crescimento como uma bênção que Deus plantou na cidade de Maricá. Uma bênção que Deus plantou nesse lugar. Então foi isso que Deus falou para Abraão. E eu quero dizer que Deus está chamando você para isso também. Para que você seja reconhecido por onde você andar. A bênção de Deus sobre a sua vida vai ser tão grande que as pessoas, elas vão reconhecer e falar bem assim, ali tem um abençoado de Deus. Ali, tem uma abençoada de Deus. Lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e quando elas tiverem alguma necessidade, elas vão falar assim, rapaz, ali tem um abençoado, hein? Vai ali nele ali, Quando estiver lá na sua rua, na sua casa, as pessoas vão ter algum problema. Vamos bater lá na casa, lá, porque tem ali uma pessoa ali que ela é abençoada, aquela pessoa é de Deus. Tem alguém de Deus aí lá na sua rua? Diga, sou eu esse daí, aleluia.
Oi, irmão. O quinto ensinamento sobre a vida de Abraão. O chamado e o novo ciclo que Deus proporcionou para ele. É que o chamado de Deus e o novo ciclo para a vida de Abraão, ele teve proteção divina. Proteção de Deus, irmão. Olha o que diz o versículo de número 3 aqui, ó. Eu abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você sabe o que Deus está falando para Abraão aqui? Eu quero que você redobre sua atenção para esse ponto que eu vou dizer. Deus está falando para Abraão: Abraão, você vai começar a ser tão usado, a ser um instrumento de bênção, você vai começar a chamar a atenção que você vai levantar gente que vai ser adversário. Você vai levantar, vão se levantar, o inimigo vai levantar pessoas para querer parar você. O inimigo vai levantar pessoas para travar o que eu estou fazendo na sua vida. Mas Deus já deu aqui a palavra para Abraão, dizendo: eu vou abençoar quem te abençoar, mas quem não te abençoar vai ser amaldiçoado. E isso não tem nada a ver com pessoas. Eu vou te explicar. Não tem nada a ver com pessoas. Deus não amaldiçoa pessoas. Deus amaldiçoa o demônio que age na vida das pessoas. Então, quando Deus dá essa palavra para Abraão, Ele estava dizendo: você vai ser protegido daqueles que se levantarem contra você. Você vai ser guardado. Porque quando você começa, irmão, a crescer um pouquinho no seu trabalho, a crescer um pouquinho melhorando na sua família, quando você começa a melhorar financeiramente um pouquinho, os demônios ficam furiosos, e aí existem pessoas com brecha, que o demônio vai agir na vida daquela pessoa, para essa pessoa, ela querer de toda forma paralisar o que Deus está fazendo na sua vida. Ela vai de toda forma querer paralisar isso, ela amaldiçoar, não amaldiçoar com palavras, mas com atitudes e com pensamentos. Ela quer parar. Deus está falando: isso não vai acontecer não. Oi, irmão, se eu contar algumas histórias para vocês, tá doido. Ó, a Nélia deve lembrar muito bem, estava conversando com a minha filha assim: gente, o que teve já de bruxo que entrou na igreja, mas bruxo mesmo, bruxo, de entrar lá e ficar lá, e depois de um tempo, olha só, e depois de um tempo, revelar e falar bem assim: olha, eu fazia isso, e fiquei vindo aqui, mas eu estou impressionado. Deus está aqui nessa igreja, porque tudo que eu fiz, nada aconteceu. Eu estou querendo conhecer o Deus de vocês. E nós vimos isso muitas vezes acontecer. Aqui nessa igreja aconteceu. Ah, não foi, pastor Alex? Aqui aconteceu. De vir gente dizer bruxo, feiticeiros. Sabe o que acontece? O Salmo de número 91 é a verdade que existe sobre essa igreja, sobre a sua vida. Nenhum mal nos atingirá e nenhuma praga chegará na nossa tenda, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar. Não adianta quererem amaldiçoar aqueles a quem um dia Deus abençoou, você entendeu? E sobre essa igreja, sobre a sua família, existe a bênção de Deus. Então é impossível amaldiçoar aquele que Deus abençoa, é impossível. Aleluia! Não tem como, irmão. Não tem como. Por isso que eu gosto muito do texto que diz em 1 de João capítulo 4, versículo de número 4: maior é aquele que está com vocês do que aquele que está no mundo. Então essas pessoas, elas vêm com o intuito de amaldiçoar, e aí elas vêm: não dá para amaldiçoar, quanto mais eu tento amaldiçoar, mais coisa errada acontece comigo. Aí ó, sabe o que elas pensam? Já sei, eu tenho que abençoar eles, porque se eu abençoar eles, então eu também sou abençoado. E aí é assim que muitos convertem, apresentam a vida deles para Jesus e falam: eu preciso desse Jesus aí.
O sexto ensinamento sobre o chamado de Abraão é que o chamado de Abraão, ele abençoa a família de Abraão e ele abençoa também outras famílias. Diga glória a Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus para a nossa vida, para um novo tempo e para um novo ciclo, Ele abençoa a nossa família. E Ele se transborda para abençoar outras famílias também. E eu preciso estar aqui, totalmente decidido a querer viver esse novo tempo. A querer entrar nessa cápsula do tempo para desfrutar dessa unção, desse agir e desse mover de Deus. Em ti, Abraão, serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Quando eu e a Valéria, nós dissemos sim ao chamado de Deus, nós aceitamos o envio do nosso pastor. Nós começamos a experimentar muito crescimento e amadurecimento no nosso casamento. Novo, recém-casado, e pensa em dificuldade que a gente tinha como recém-casado. Eu do meu jeito, a Valéria do jeito dela. Ela é mais tinhosa do que eu. Eu uma calminho demais, não arrumo briga com nada, tudo é ela. Diga ai, ai, ai. Irmão, esse camarada aqui era complicado. Só a pastora Valéria para aguentar ele. Só a pastora Valéria. E aí quando eu estou aconselhando alguns casais que casaram, quem aqui é novo casado? Novo casado aí. Então pega aqui, uma dica que eu vou dar para vocês. É casado novo? No início dá uns arranca-rabo violento. Quer ver resolver isso daí? Mergulha os dois de cabeça para servir a Deus. Mergulha para servir a Deus. E vocês vão ver Deus começar a colocar as coisas em ordem na família de vocês. Foi o que aconteceu comigo, a Valéria. Nós começamos a amadurecer e a crescer tanto. A nossa família foi tão abençoada. E aí nós começamos a abençoar a família de outras pessoas. E era interessante que muitas vezes a gente estava ajudando um casal. Olha só essa aqui o ouro que eu vou contar para você. A gente estava ajudando um casal que eles estavam precisando de uma ajuda, justamente na área onde a gente estava precisando de ajuda. Diga aleluia. Então eu tinha que falar para o marido: meu irmão, você tem que ser mais paciente, não pode brigar muito com a sua esposa. E era isso que eu estava precisando melhorar. Diga ai, ai, ai. Aí a minha família foi abençoada. E muitas outras famílias foram abençoadas também. Isso aqui vem até uma quebra de paradigma para você, que talvez pense assim: eu estou cheio de problema, como é que eu vou ajudar alguém? Não, você pode ajudar alguém e você melhorar no problema que você está ajudando essa pessoa também. Então você ajuda, mas só que você ajuda desafiando você mesmo. Fala bem assim: cara de pau, você está falando para ele melhorar nessa área e você continua assim, melhora também. Diga aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós hoje olhamos os cursos de casais, a formatura de casais, casais sendo restaurados, aqui nessa igreja, a gente lembra, meu Deus, tudo começou lá atrás. Tudo começou lá atrás. E quantos casais e quantas famílias abençoadas. É a verdade do que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para terminar, o sétimo ensinamento do chamado de Abraão. O chamado de Deus para a vida de Abraão começou com uma atitude. Tudo isso aqui Deus falou. Tudo isso Deus encheu o coração dele, como está enchendo o seu agora. Tudo isso foi Deus aqui fomentando, enchendo ele, igual está enchendo você. Mas nada disso teria efeito se o versículo 4 desse texto, ele não acontece. E sabe o que é? O que diz o versículo de número 4? Diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi lá com ele,
E era Abraão da idade de 75 anos. Um novo tempo começa com uma atitude, irmão. Um novo tempo começa eu agindo. Diz o texto que assim então Abraão fez como Deus lhe tinha ordenado. Quantas coisas que Deus tem ordenado e tem falado para você fazer que você está ali protelando. Quantas coisas que Deus tem falado para você mudar na sua vida e você fica deixando para depois e não muda. Quantas coisas que Deus tem falado para você melhorar na sua família, mas você fica ali e acha que não é a hora, e acha que não é o tempo. Um novo ciclo vai começar com uma atitude sua. O novo ciclo vai começar quando você se levantar e fazer o que precisa ser feito, ajustar o que precisa ser ajustado, consertar o que precisa ser consertado, mudar na área que Deus está falando para você mudar. É aí que começa um novo ciclo. É aí que começa um novo tempo. E não existe desculpa. Porque está aqui, ó, Deus fez isso com Abraão, quando ele tinha 75 anos, para mostrar para mim e para você, não tem desculpa. Não tem desculpa de idade, não tem desculpa de tempo, não tem desculpa das pessoas, não tem desculpa dos parentes, não tem desculpa. Deus fez isso com Abraão, e está escrito na Bíblia para mostrar para mim e para você. Nós não temos como dar desculpas para protelar, em colocar em ordem e fazer aquilo que Deus está há muito tempo falando para a gente fazer, sem desculpas.